Um bom dia para você, para sua casa, para sua família e para todos aqueles que te rodeiam. Em mais uma manhã nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, saber que Deus, Ele é bom. Entender que Deus, Ele é invisível, mas Ele é real. Saber que eu posso me aproximar dEle lendo a palavra de Deus, ter essa certeza. É isso que vai dar para mim e para você as experiências, os testemunhos. O Senhor, Ele vai dizer para mim e para você muitas coisas, mas as nossas experiências com Ele vêm depois da nossa fé. Porque para que eu consiga adquirir as coisas da parte de Deus, eu preciso ter fé. Porque a fé, ela é algo abstrata, mas ela é real. A fé é algo, não é para se entender, simplesmente é para se viver, para se acreditar. Mas Deus, Ele nos ajuda a confiar e nos lançar pela fé na Sua palavra. Mas eu vou precisar querer, eu vou precisar me esforçar e fazer a minha parte. Então, nesta manhã, o Senhor, Ele vai nos aconselhar, porque este é o caminho que eu e você devemos seguir, o caminho da fé. Quando você inicia no caminho da fé, a sua história será de grandes testemunhos para Deus, para o Senhor Jesus. E com toda certeza, o Espírito Santo de Deus descerá sobre ti. Porque depois da fé, quando você alimenta ela, ela não para, a não ser que você deixe parar. A Bíblia nos ensina que contra a fé não tem lei. Tudo que você estiver lutando, agindo, pensando pela fé, fica firme. No tempo de Deus, tudo vai acontecer. O recado que Deus tem para mim e para você nesta manhã está aqui no livro de Hebreus. O capítulo é o 11 e o versículo é o 6. E o Senhor simplesmente vai dizer para mim e para você: sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que se aproxime de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Entenda que Deus, Ele está dizendo para mim e para você: olha, todas as vezes que você fizer algo pela fé, esse algo que você fez terá recompensa. Porque Deus, Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Mas Ele está dizendo para mim e para você: tudo o que você fizer pela fé, fé é algo que eu não vejo. Eu deixo Deus ver por mim. Eu faço porque eu creio que Deus está me orientando a fazer. E daquele momento em diante já não é mais eu quem faço. Eu sou um instrumento obedecendo a quem me criou, a quem me enviou para fazer a obra dele. Quando eu consigo ter esse entendimento, o Senhor está dizendo: não pense que você não terá a sua recompensa. Também não pense que a sua recompensa será aqui na terra. Porque a sua recompensa, ela vem de Deus. Todas as vezes que você aplicar a sua fé em algo que Deus lhe mostra, você está ganhando. Está ganhando mais fé. Está ganhando mais os olhos do Senhor para você. Porque é o filho que obedece, o pai não ama mais um e menos o outro, não. Mas o filho que obedece, ele se destaca por causa do seu comportamento. E isso é muito importante. Hoje nós vamos também refletir aqui
no livro de Mórmon, numa passagem, a qual um profeta chamado Éter, este profeta, ele entendeu que para a fé não existe lei. Ele também compreendeu que a missão dele era profetizar acerca da fé e transmitir àqueles que não tinham fé o que ele aprendeu com os antepassados. Porque a nossa mente precisa evoluir acerca de muitas coisas, entender que tudo que Jesus viveu coube na palavra de Deus, na Bíblia. Jesus resumiu muita coisa. Houve outros profetas do Senhor que tiveram a oportunidade de escrever, mas nem tudo Deus deixa a gente saber de imediato. Então tem coisas que nós vamos descobrir agora. Sabe por quê? Porque é agora que estamos alimentando a nossa fé. E este profeta, ele vai dizer assim: pois foi pela fé que Cristo apareceu a nossos pais depois de haver ressuscitado dentre os mortos. E ele não apareceu a nossos pais, senão depois que nele tiveram fé. Portanto, foi necessário que alguns neles tivessem fé, porque ele não se mostrou ao mundo, mas em virtude da fé dos homens mostrou-se ao mundo e glorificou o nome do Pai, e preparou um caminho pelo qual outros pudessem ser participantes do dom celestial e tiveram esperança de coisas que não viram. Este profeta entendeu que sem fé é impossível agradar a Deus. Este profeta, que chama Éter, ele entendeu que tudo o que Deus estava revelando para ele era para que ele pudesse ensinar a mim e a você a ter fé. Este profeta, ele ensinou e Deus permitiu a ele colocar nas Escrituras, não na Bíblia, mas fazer uma nova escritura. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Entenda que Deus é imutável, mas Ele é real. Ele está dizendo aqui na Bíblia Sagrada para mim e para você. Esta Bíblia é a palavra de Deus. E Deus, Ele procura homens para ouvir, obedecer, alimentar a fé e prosseguir com a obra de Deus. Éter foi um desses. Hoje, Deus ainda está à procura. Sabe por quê? Éter já não está mais entre nós. Assim como Paulo, assim como muitos outros que escreveram, que deixaram aqui aquilo que Deus permitiu para que se escrevesse. Eu posso ser o próximo a ser usado por Deus, se eu alimentar a minha fé. Eu preciso mudar o direcionamento dos meus olhos, dos meus pensamentos. Todos os dias eu tenho essa oportunidade. Mas o que eu estou fazendo com a minha fé? Porque eu estou vivendo somente com o meu querer, com a minha vontade. Jesus, ele não fez milagre em Jerusalém. Porque onde não tem fé, não tem o agir de Deus. Onde não tem fé, não tem a operação de Deus. Onde não tem fé, não vai haver testemunhos, não vai haver milagres, não vai acontecer coisas extraordinárias. Porque é necessário que a gente creia que Deus, Ele existe. E eu só consigo acreditar que Deus existe pela fé.
Jesus, ele só apareceu aos discípulos depois que ele ressuscitou, porque aqueles discípulos tinham fé. É isso que Éter está dizendo para mim e para você. Ele está confirmando o que Deus disse. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você seguir o caminho. Não existe como você dizer eu sou cristão e você não acreditar em Deus. Ou você não acreditar em Jesus, ou não acreditar no Espírito Santo. Existe sim uma trindade, um desdobramento. E eu não preciso saber como isso funciona. Eu só preciso crer. Eu só preciso acreditar que isto é real. E há grandes homens de Deus aí que creem nisso. E por isso estão abrindo o caminho. Porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Porque a palavra do Senhor diz que os fiéis é o que permanece. Esses sim, eles vão herdar o reino dos céus. E só quem tem fé consegue permanecer. Os que saem e não voltam mais, é porque, na verdade, não conheceram a fé. E é por isso que nesta manhã o Senhor está dizendo para mim e para você, é a fé que move montanhas. É fé que você precisa ter. E para que eu e você tenhamos fé, é só lendo a palavra de Deus. É só lendo a Bíblia Sagrada que vamos regar essa fé. E quando fazemos isso, pode ter certeza, você vai ter muitos testemunhos para contar. O seu caminho vai ser o caminho de Cristo. Este é o recado de Deus para o seu coração nesta manhã. Receba esta palavra e tome posse de tudo que ela tem para a sua vida, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda a adoração, Deus. Muito obrigada, Senhor. Porque há promessas, há coisas, até mesmo escrituras santas que o Senhor, Deus, deixou guardado para que não pudesse confundir a nossa mente, o nosso coração. Mas eu creio, Pai. Eu creio que tudo o que estava escondido por falta de sabedoria dos teus filhos, o Senhor assim permitiu que continuasse. Mas este é o tempo, Pai. Este é o tempo de grandes revelações. Este é o tempo da renovação da palavra do Senhor. Este é o tempo de vivificar a igreja do Senhor, o templo do Senhor, Deus. Agradecemos a Ti, Pai, por toda a sabedoria, entendimento e conhecimento que o Senhor tem nos dado. E nós pedimos, Pai, continua, Senhor, confiando a nós a Tua sabedoria, o Teu entendimento. Ajuda-nos, Senhor. Porque é pela fé que vamos alcançar o impossível, é crendo e confiando no Senhor que vamos testificar da Tua glória nesta terra. Assim, Pai, eu abençoo em nome do Senhor Jesus cada um dos Teus filhos, no nome de Jesus. Amém? Quero pedir para você, para clicar no joinha desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Todas as vezes que eu e você compartilhamos a palavra, estamos evangelizando. E evangelizar é só pela fé que nós conseguimos fazer isso. Transmitir aquele pequeno conhecimento que através da palavra de Deus nós adquirimos. Dividir esse conhecimento com toda certeza é pela fé e trará para mim e para você grandes resultados. Confesse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E isso é muita fé que Deus vai acrescentar na minha e na sua vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.